Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Mundial, começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell, professor e pesquisador. E o programa de hoje tem assuntos muito interessantes. Fica comigo, vou passar agora a nossa propaganda, os meus contatos para você que gosta de mim entrar em contato comigo, e já vamos entrar no tema sobre o assunto de hoje. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Bom, pessoal, o tema hoje tem a ver com o folclore. As pessoas falam, nossa, folclore, o que é folclore? E o que tem a ver folclore com mistérios do universo, sobretudo, Tem a ver tudo, O que é o folclore, senão um conjunto de informações dos povos, um conjunto que é trazido através de toda a vivência popular, de anos após anos, centenas de anos após centenas de anos, Por períodos e períodos, aquela tendência popular acabou se tornando parte daquele povo, parte de quando você chega num local, você fala, nossa, que interessante, tem tradições, tem costumes, e isso acaba se tornando folclore, Tanto é que existe o termo folk, que tem a ver com folclore, e é muito interessante que o Brasil tem um folclore muito rico, um folclore muito bonito. No programa de hoje, vou falar justamente sobre esse tema, que tem a ver muito com o imaginário das pessoas, sobretudo, mas esse imaginário trazido por gerações e gerações de pessoas daquele povo. Então, quando a gente chega numa região, eu que viajei para alguns locais, a gente procura, antes de mais nada, entender como aquele local funciona. Então você procura achar onde é uma padaria, onde é uma hospedagem, onde que você pode ficar, onde você pode habitar, onde tem um posto de gasolina. Você procura algumas coisas assim que fazem parte da estrutura social, da estrutura funcional daquela cidade, daquele povoado. Mas uma vez você instalado ali, você começa a ter contatos com povos, Então cada um vai falando do seu jeito, Você vai percebendo que o sotaque é diferente, o jeito das pessoas falarem é diferente. E aí, no meio da intimidade das conversas, começam a surgir outras conversas mais profundas de acontecimentos do local. Então, por exemplo, lendas vão começando a surgir, Então, por exemplo, tem uma mina de ouro que chama Mina de Ouro do Barro não sei da onde. Depois tem um lago que é o Lago Encantado. Então, cada local da cidade, do lugarejo, vai começar a ter um nome em função de um acontecimento que fez não só dar o nome, mas também gerar acontecimentos naquele local, que fortaleceram mais ainda esse nome. E você começa a conviver com o povo, ao ponto, daqui a pouco, você vê tradições
no seu cotidiano, que são partes dessas lendas, que são partes desses acontecimentos, né? Então, por exemplo, quando a gente está na minha terra, na Itália, então, por exemplo, lá em Nápoles, a gente tem o dialeto napolitano, né? Que é um sotaque, é um idioma totalmente diferente do italiano. Quem fala italiano não consegue entender o que o napolitano faz, literalmente. A fala napolitana, ela é uma fala muito codificada, como todo dialeto. Quando falamos em dialetos, por exemplo, não é a mesma coisa regional como tem no Brasil. Uma pessoa do Nordeste brasileiro consegue falar com uma pessoa do Sul. Vão ter termos diferentes, né? Termos assim que, por exemplo, eu lembro quando fui para Bahia, bala lá é chamado de confete, né? Enquanto no Sul é chamado bala, que é o doce, né? Se você falar bala no Nordeste, se não me engano, bala acaba sendo o negócio para arma, né? A munição de arma. Então são coisas assim, mas você acaba explicando, não, eu quero um doce. Então as pessoas acabam entendendo o que significa. Quando falamos em dialetos, por exemplo, lá no dialeto napolitano, é algo que complica, até mesmo para se falar, né? Então tem o italiano é um jeito, quando fala em dialeto é outro. Então é uma linguagem codificada. E, consequentemente, junto com esse dialeto, vem também as lendas, os costumes, os hábitos, né? As danças típicas daquele local, as músicas, o jeito das pessoas se vestirem. A tradição italiana, né? A tradição napolitana, ela é tão bonita, para vocês terem ideia, que os jovens hoje em dia estão resgatando isso. Há tempos atrás isso ficou esquecido. Até por uma questão de sobrevivência, a gente era obrigado a aprender a falar italiano, né? Mamãe, vovó, né? Elas falavam napolitano, napolitano bem pesado mesmo, a ponto de eu não entender o italiano quando era criança. Eu só fui entender o italiano quando eu fiz realmente o curso de italiano, né? Olha que interessante. Então, napolitano língua mãe, italiano o aprendizado de curso. Depois aprender outras línguas. Então, tudo isso é muito interessante. Eu sempre falo, né, que quando juntou também a língua brasileira, né, a língua portuguesa, aí complicou mais ainda, né? Eu não sabia, por exemplo, falar bicicleta. Então ficava... a bicicleta em italiano é bicicleta, né? O ti, né? Tem o nome de... você vê o escrito igual ao português. Então, por exemplo, cinema é escrito igualzinho, né? Só que em italiano você pronuncia cinema e em português cinema, né? Então o si ele tem uma sílaba forte, diferente do português, da língua brasileira, da língua portuguesa. E a bicicleta não saía, né? Então ficava bichicheta, bichicheta e não saía. Porque era bicicleta ou bicicleta, e não saía nenhum nem outro. E depois de um tempo começou a sair. Então, para vocês terem ideia como idiomas às vezes são partes dessa questão de cultura. E a questão realmente de fazer folclore, eu sempre faço uma regra para as pessoas que gostam de viajar. Se adaptem ao local. A hora que vocês conhecerem um local, a hora que vocês chegarem nesse local, se adaptem. Vivam tudo que está nesse local. E com o tempo vocês vão perceber que os costumes, as lendas, tudo vão surgindo, vão aparecendo. E eu trago essa questão do folclore, por exemplo, para o Brasil, né? Que é muito rico em folclore, que é muito rico em lendas. E isso acaba, não sei porquê, acaba sendo esquecido pelas pessoas de uma forma ou de outra. Eu falei, por exemplo, que os jovens hoje estão tentando resgatar o dialeto napolitano. Mas, por exemplo, se a gente pegar no Brasil, eu percebo que alguns jovens acham brega, acha feio, acha cafona falar de folclore, falar de lendas, falar de coisas, né? Então acaba ficando uma coisa muito perdida. E o Brasil, por ser um país continental, rico em florestas, rico em oceano, rico em animais, com certeza essas lendas elas acabam surgindo muito maior, de uma forma muito mais intensa, porque estão ligadas com os elementos da natureza, estão ligadas com todas as informações da natureza. Então eu me lembro quando eu fui para a Amazônia, né, lá tem a lenda do Boto, que é maravilhosa, até um filme que foi feito em função dessa lenda, se não me engano, do Richelli, né, Carlos Augusto Richelli, acho que é o marido da Bruna Lombardi, e não sei se eles são casados ainda, desculpa, mas chama ele O Boto, né, o nome do filme. E lá eles contavam justamente sobre o Boto, né? Que era um jovem bonito, que ele se envolvia com as meninas, né? E depois ele voltava a ser novamente um peixe, né? E quem vê um boto cor-de-rosa
Eu tive o privilégio de ver um boto de perto, principalmente nadar ao lado de um boto. Então a gente sente que o campo energético, quando esse boto surge, é algo fenomenal, né? Eu lembro que eu nadava muito, né, quando eu competia. E uma vez eu estava me sentindo assim nas nuvens, literalmente. Me sentindo assim como se fosse o Aquaman, né, o super-homem. E aí eis que depois quando eu saí da água, né, eu percebi que eu estava sendo seguido por peixes. E quando eu saí da água, o dono da pousada falou: "Você percebeu o que aconteceu com você?" Eu falei: "Eu senti algo estranho do meu lado, me senti um poder, senti uma energia boa." E ele falou: "Você estava rodeado de botos. Tinha 3, 4 botos seguindo você." E o boto cor-de-rosa é uma coisa linda, né? É um peixe maravilhoso. E assim a gente tem várias lendas que acontecem. E eu lembro que quando a gente era criança, a gente ficava pensando, falava: "Nossa, será que tal coisa vai acontecer? Me falaram que tal ser vai aparecer." Então eu sempre falo das lendas brasileiras, que elas são maravilhosas, né? E que elas acabaram ficando um pouquinho para trás, porque a cultura brasileira, infelizmente, não vangloria o antepassado, não vangloria o antigo. É uma cultura assim que, de forma proposital, ela é apagada, de forma proposital, ela é destruída, para que se entre sempre o novo. E para o Brasil ter sido feito por vários povos e ter essa natureza tão ampla, ele se tornou muito rico de informações. E quando os historiadores, os pesquisadores andam por essa terra aqui, simplesmente ficam admirados, porque em todo lugar existem lendas, em todos os lugares as coisas estão acontecendo. Por exemplo, a Rádio Mundial fica aqui em São Paulo, né? E se a gente andar aqui uns 100 quilômetros em sentido sul de Minas, a gente tem, por exemplo, a lenda do lobisomem que acontece ali perto de Extrema, né? Onde tem a terra do lobisomem, né? Que é Joanópolis. Tem Extrema e Joanópolis, um lado do outro. Cachoeiras lindas, local maravilhoso. E tem a lenda do lobisomem. E é importante que haja essas lendas, né? Para que mostre realmente que coisas acontecem além dos nossos olhos. E a gente seguir adiante, né? A gente ir para o interior, a gente ir para os locais onde tem fazendas, aí vai ter as lendas de Saci Pererê, né? Se você for aqui novamente pelo sul de Minas, né? No sentido aqui perto de Campos do Jordão, tem o sítio lá de Monteiro Lobato, né? Coisa linda para você visitar, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, de verdade, aquele que se inspirou Monteiro Lobato em fazer os livros dele. Então são coisas que você vê que é muito rico, mas de uma forma ou de outra a cultura brasileira foi apagando, apagando, ao ponto das pessoas conhecerem mais o que é moderno, mais o que é atual, do que relembrarem de coisas antigas, relembrarem dessas coisas ligadas às lendas. E nesse dia do folclore, o conselho que eu passo para vocês é: procure ver na sua região qual é a lenda que tem, o que acontece, o que falam ali os antigos, converse com as pessoas mais idosas, acesse livros, materiais, jornais, e esse universo realmente vai mexer muito com você. Primeiro vai mexer com o dom da sua imaginação, que é justamente o que ninguém quer que você seja, imaginativo. Eles querem que você seja uma pessoa bitolada, uma pessoa ligada realmente só num objetivo, só numa coisa. E segundo, isso vai trazer você contatos com as forças naturais, que não são paganismos, ao contrário do que as pessoas pensam. Lógico que existe o paganismo, óbvio, né? Não tem o que falar. A pessoa, ao invés de adorar um criador, ela vai adorar a criatura. Mas não é isso que eu estou falando. Mas você precisa valorizar, né, as forças da natureza, que são os elementais. Sem ele, o Criador jamais faria que as coisas acontecessem. Então, como se materializam todas essas questões de lendas? Será que elas são lendas ou são criaturas que se materializaram mesmo? Será que o Caapora, por exemplo, é apenas uma lenda contada pelos indígenas ou ele existe? A mula sem cabeça é apenas um medo de dar para as mulheres que saíam com os padres, né, para evitar que elas estragassem a integridade dos padres e que elas fizessem de forma errada a vida delas? Ou realmente aconteceu da mula sem cabeça? O lobisomem de Joanópolis, né? Ele existe mesmo ou é uma coisa criada, né? Só contos. A loira do banheiro, então, né? Será que existe ou não? É só ver, a lenda dela está lá na cidade. Tem lá as histórias das pessoas que participaram disso. Então, pessoal, a gente precisa realmente entender
que existem elementais que fazem que essas lendas aconteçam. E que se os povos estão contando, pode ter certeza que há alguma coisa de verdade por trás disso. Muito mais do que a imaginação. E essas lendas, elas, sobretudo, elas fortalecem muito a integridade desse povo. Talvez você, ouvinte, já deve sentir isso. Não é gostoso você morar num lugar onde você fala, aqui convive coisas legais, aqui convive tradições desse povo. Não estou falando só dessas lendas que assustam as pessoas, né? Mula sem cabeça, lobisomem. Não, não é só isso. Elas podem assustar num ponto, mas será que aconteceu ou não? Mas eu falo de tradições, eu falo de costumes, né? Por exemplo, tem regiões do sul que vai ter a festa da uva, vai ter a festa da dança, a festa do morango, vão ter várias festas, né, determinadas datas. Não são rodeios, não é isso que eu estou falando não, tá? São festas ligadas realmente a tradições, festas da cultura, né? Por exemplo, você vai aqui para o outro lado do interior e tem na Semana Santa tem a famosa pinga com arruda que as pessoas tomam, mas tem todo o ritual para tomar essa pinga com arruda. Então são coisas que fazem até a peregrinação desses povos para sua cidade, né? E essa crendice popular, né? Essa cultura popular fortalece muito tanto a imaginação quanto os valores sociais. Imagina se você vive numa população onde os valores são o quê? São valores que vêm de fora, né? São valores que não tem nada mais a ver com vocês. Onde que a gente para? Enfraquece um povo, enfraquece uma raça. E, consequentemente, a dominação se torna muito mais fácil, muito mais simples, muito mais atuante. Um povo sem identidade, um povo sem passado, é um povo vulnerável, né? Você pega lá um monte de abelhas, você tira a colmeia delas, para onde elas vão? É a mesma coisa quando você tira as tradições de um povo, né? Para onde eles vão? E eu me lembro que alguns genocídios que aconteciam lá no continente africano eram coisas muito tristes, porque as pessoas tinham requintes de crueldade. Simplesmente as guerras não eram só para trazer a morte, mas trazia também esse desligamento das questões sociais de um povo. Eles matavam a identidade social do povo, ao ponto de você não saber mais quem que era aquele povo. Aliás, o genocídio tem essa função, infelizmente, essa função nevasta, essa função triste, de não só matar as pessoas, mas destruir todos os costumes, tudo que liga aquele povo às suas tradições, né? São aberrações que são feitas aí com a humanidade. E muitas vezes esse genocídio, por exemplo, aqui na América, não acontece só com armas, né, a ponto de chegar lá e matar as pessoas, mas acontece muitas vezes com a quebra da identidade cultural desse povo. Né? Por exemplo, nós vamos ter agora em setembro, o 7 de setembro. Né? É uma época que se comemora a independência do Brasil. Que independência que é essa? Então a gente começar a pensar. Mas muitas vezes o brasileiro ele não usa tanto verde e amarelo. Ele usa muito o vermelho e o azul. Né? Por que será que ele não usa as cores realmente que fazem parte do seu país? Há muito tempo atrás eu ouvia os jovens falar, isso é brega, isso é feio, isso é não sei o quê. E o que é bonito então para o povo? Né? Mesma coisa, olha que interessante. Quando você liga o rádio no Brasil, você só ouve música em inglês, a grande maioria. Se não ouve música em inglês, você ouve música de sofrência, música de tristeza, ou música que são desarmônicas. E por que será que não existe quase música realmente brasileira tocando? Eu não digo só MPB não, que é aquele fechado que nem diz o Lobão. Eu digo assim, músicas do cancioneiro popular. Músicas realmente de cantores brasileiros que têm a tradição brasileira. Por que não se ouve isso quando você liga o rádio? Você tem que muitas vezes procurar um rádio especialista num assunto para ouvir aquele tema de música. Por que não é tocado no cotidiano? Então hoje o jovem brasileiro, ele fala muito termos ingleses, né? Termos que estão em outro idioma, né? E não fala quase um idioma português. E se fala, fala mal, incorreto. E tudo em função desse desligamento dessa essência. Mas, sobretudo, a gente precisa começar a pensar o que a gente coloca no lugar dessas lendas.
Porque sempre o homem vai criar suas lendas, vai criar seus símbolos, vai criar o seu folclore íntimo. Então, se você tira tudo isso que foi criado de um povo, através de suas tradições, através da sua natureza, através de outros elementos, quando você cria uma sociedade moderna, onde você coloca tudo que é extremamente high-tech, né? Então hoje o ser humano se resume no seu celular, se resume às coisas simples, às coisas tecnológicas, às coisas intuitivas. E que nós vamos ter hoje como folclore? O que você vai substituir? Então no folclore atual dos jovens e das maiorias das pessoas de mente fraca, começam a entrar outros folclores de outros povos que não são brasileiros, né? Por exemplo, estou falando do Brasil. Então eu sempre falo, né, o Halloween. Halloween não é brasileiro, né? Halloween, ele faz parte da cultura inglesa, da cultura norte-americana, consequentemente, né? Mas está inserido. As pessoas comemoram Halloween no Brasil, mas não comemoram o Saci Pererê, não comemoram o Neguinho do Pastoreiro, não comemoram a Yara, Mãe d'Água, não comemoram Caapora, né? Não comemoram a Lenda do Boto, não comemoram essas coisas. Preste muita atenção nisso. Para elas isso é cafona, mas encher a casa com teia de aranha, colocar abóbora com cara de caveira e um monte de coisa ali cheia de vela, isso não é absurdo. Olha isso que eu estou falando. Ao ponto também dessas pessoas que estão sendo influenciadas por essa nova tecnologia, começar a acreditar em vampiros, começar a acreditar em seres, em vampiros românticos, né? Eu sempre falo aquela saga lá do Amanhecer, né? Que as meninas se influenciam por aquilo, né? De serem tomadas por um vampiro. Eu falo também da questão de outros seres, que eu já comentei em outro programa, dos seres híbridos, né? Seres metade homem, metade animal, manipulados em jogos, por exemplo, em videogames, em sistemas onde parece que são normais, né? Você pega desenhos ou filmes onde esses seres são amigos, né? Quem não vai querer ter um amigo daquele tipo? Que eles são muito camaradas, são muito gente boa. Pode perceber muita atenção, né? Você pega um filme brasileiro como, por exemplo, Macunaíma. É uma lenda, né? Macunaíma é um filme criado, né? Um anti-herói brasileiro. E transporta esse filme para os dias atuais, né? O que as pessoas vão acreditar? Em Homem-Aranha, em Super-Homem, né? E não em Macunaíma, mesmo estando no Brasil, né? Pega livros, por exemplo, né? Que falam sobre o povo brasileiro, né? As Vidas Secas, por exemplo, que é um livro muito interessante de se ler, ou Memórias Póstumas Brás Cubas, né? Quantas informações que tem ali. Então as pessoas acabam não vivendo essa parte folclórica, não vivendo isso que é da terra delas, mas acrescentando itens que não tem nada a ver com a vida e sobretudo itens que vão deixá-las mais abobadas, mais enfraquecidas, mais fora da sua identidade. Consequentemente, o próprio sistema errado vai transformar essas pessoas em zumbis porque elas perdem a identidade delas, perdem a cultura essencial delas. É meio complicado de falar isso, porque muitas pessoas nem imaginam que elas estão vivendo, né? Desde a questão de uma música, que elas gostam de outras músicas que não são as tradicionais, até a questão do cotidiano, o jeito de falar, o jeito de se vestir, né? Eu sempre falo como as pessoas se vestem hoje, se elas não se vestem como sendo personagens de filmes, não filmes brasileiros, né? Filmes é outra coisa. E sobretudo a cultura brasileira já tem um estereótipo criado, que é uma cultura de subjugamento, uma cultura onde as pessoas são ofensivas, né? Olha que triste isso que chegamos. E não é o Brasil que eu vivo, por que pareça. Não é o Brasil que eu conheço. Eu conheço esse Brasil só na mídia, né? Que vocês falam. Porque o Brasil que eu conheço é um Brasil onde eu entro nas cachoeiras, onde eu entro na terra, onde eu encontro pessoas maravilhosas, onde eu vejo atividades muito lindas, né? E é por isso que eu sou apaixonado por essa terra chamada Brasil, por todo o folclore dela, e é lógico, né, por todo o folclore da minha terra, Itália. Preste muita atenção no que eu falei hoje. Quanto você pode estar se desviando de um tema que parece que é brincadeira, mas é muito importante para você manter a sua âncora, para você manter o seu pezinho no chão.
O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Então, algo muito importante que você deve entender, né? Os atendimentos fazem esse despertar para que você fortaleça a sua energia e não seja influenciado por tanta coisa que não vai te levar a nada. É muito importante nessa época de quarta dimensão, nessa época de grandes possibilidades do despertar. Eu sempre convido vocês a participarem desses atendimentos e vocês terão uma nova visão de você mesmo, uma renovação no seu campo energético, onde tem ajudado muitas pessoas a crescerem, a se fortalecerem, a realmente transformarem suas vidas. Agradeço a todos, honrara e até o próximo programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Ritchie. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.